Fala pessoal, aqui é o Matheus e hoje nós vamos fazer mais um mini posto de clínica, uma revisão de um tema específico. Hoje, como complemento ao nosso episódio de hiponatremia, o nosso caso clínico que foi gravado com o Vitor, a gente vai fazer uma abordagem sequencial que seria do tratamento. A gente vai comentar sobre o tratamento da hiponatremia. Quem vai trazer essa abordagem, essa revisão clínica é a Fernanda. Oi pessoal, oi Matheus. Então hoje a gente vai complementar, né? Já temos um episódio brilhante com a abordagem do Matheus junto com o Vitor, nosso amigo endócrino aí, sobre a abordagem e o diagnóstico, né? A investigação da hiponatremia. E aí hoje a gente vem focar um pouco mais na questão da correção desse distúrbio, que, como a gente já comentou no outro episódio, é o mais comum na nossa prática. Eu acho que inicialmente vale lembrar, o que já foi até comentado no outro episódio, é que o sódio ele é o principal íon responsável pela osmolaridade sérica efetiva, né? E que isso determina o movimento da água livre entre os meios intra- e extracelular. Então, no caso da hiponatremia, a tendência é que, devido à baixa osmolaridade sérica, o líquido saia de dentro dos vasos e vá para dentro das células, promovendo o edema celular. E aí aqui, nesse contexto, o que mais preocupa, né, a gente na prática clínica vai ser esse edema no contexto do sistema nervoso central, que seria o edema cerebral. O edema cerebral, quando ele é induzido pela hiponatremia, isso ocorre principalmente quando eu tenho reduções rápidas na concentração sérica de sódio, principalmente dentre 24 a 48 horas. Por que que isso acontece? Isso acontece porque, apesar desse íon ser o principal determinante da osmolaridade efetiva, as células cerebrais elas possuem outros solutos orgânicos no seu interior, que a gente chama de osmólitos. E aí, durante alterações mais crônicas do sódio, as minhas células cerebrais têm um tempo de adaptação, e aí eu tenho uma ativação de alguns canais de membrana, e esses canais fazem com que essas células percam esse soluto. Então, eu tive uma entrada de líquido para dentro da célula cerebral por conta da hiponatremia, ela vai liberar os osmólitos, e aí eu vou ter um movimento contrário. Então, eu vou ter um movimento de volta da água para fora da célula e uma redução do inchaço cerebral, ou pelo menos eu vou conseguir retardar esse inchaço cerebral. Em casos mais agudos, onde eu tenho uma variação mais rápida do sódio, eu não tenho tempo para que as minhas células cerebrais tenham essa adaptação. E aí a gravidade do quadro é muito mais importante. Legal, Fernanda. Então, partindo desse primeiro raciocínio, já começa a fazer um pouco mais de sentido do porquê que a gente sempre ouve falar, né, que a gente tem um alvo de correção máximo dentro de 24 e 48 horas. É importante que a gente tenha essa base fisiopatológica, mas eu acho interessante também a gente conhecer dois tipos de explicações. Então, sempre que eu vou conversar com os residentes, com internos a respeito de algum tema que a gente está tentando abordar, eu falo que a gente tem o racional fisiopatológico e o que a evidência nos fala, né? Então, nem sempre o racional fisiopatológico vai se representar um desfecho clínico para o nosso paciente. E aí, como já foi comentado no episódio com o Vitor, a hiponatremia é um marcador de mau prognóstico também, né? Então, pacientes que internam com hiponatremia, eles têm piores desfechos e a correção da hiponatremia tem complicações. Então, sabendo que o distúrbio tem desfechos clínicos associados, tanto a presença dele quanto a sua correção, e depois saber a base fisiopatológica. Acho que assim a gente combina a evidência com a fisiopatologia de forma mais adequada, até para fixar aí na cabeça de quem está ouvindo. E aí, Matheus, é exatamente isso que a gente vai tentar fazer aqui, né? Então, a gente está aqui para correlacionar esse raciocínio fisiopatológico, tentar entender o que ele representa na nossa prática clínica e depois a gente buscar evidência para ver se isso altera desfecho para o nosso paciente. Esse pensamento, né, do controle do sódio, principalmente, né, a nível de células cerebrais, é o que explica a forma com que a gente vai, na maioria das vezes, realizar as correções da hiponatremia na nossa prática clínica. Uma vez que correções muito rápidas, como você já comentou, né, e o consequente aumento muito rápido do sódio sérico, também pode ter suas complicações. As adaptações cerebrais que reduzem o risco de edema cerebral tornam o cérebro também vulnerável a lesões caso essa hiponatremia crônica seja corrigida muito rapidamente. E aí as manifestações neurológicas associadas a essa correção excessivamente rápida é o que a gente chama de síndrome de desmielinização osmótica, que tem um nome mais comum, né, às vezes que a gente vê mais comumente na prática clínica, que é a mielinólise pontina. O que acontece?
O aumento do sódio sérico, né, no momento da correção, ele vai gerar uma saída do excesso de líquido do meio intracelular para dentro do vaso, com uma queda rápida do volume cerebral. E isso, de forma hipotética, poderia levar a uma lesão direta de astrócitos ou oligodendrócitos, que são cruciais tanto para mielinização e remielinização normais e para a manutenção da barreira hematocefálica. Então, esse processo de desmielinização, ele vai acontecer principalmente na ponte, daí o nome mais comum do fenômeno, mas pode acontecer em qualquer outra topografia do sistema nervoso central. E as manifestações clínicas, geralmente, vão ser mais tardias. Podem acontecer de 2 a 6 dias depois da correção excessivamente rápida. E aí, os sintomas também vão ser variados. Podem incluir disartrias, déficits focais, como disfagia, paraparesia ou tetraparesia, distúrbios comportamentais e até rebaixamento do nível de consciência, né? Pode chegar até casos de coma. Legal, Fernanda. Então, essa, né, que você acabou de construir é a base fisiopatológica desse racional por trás das velocidades de correção e tudo mais. E aí a gente vai agora para aquilo que eu mencionei, né? Qual que é a evidência por trás disso? Existem diversos estudos que fizeram essa avaliação. Um dos mais recentemente publicados é um que foi publicado no Annals of Internal Medicine, agora em fevereiro. A velocidade de correção de sódio e os desfechos em hiponatremia grave. Aqueles pacientes que tinham uma hiponatremia com sódio menor do que 120. Então, Fernando, o que esse estudo fala pra gente? Certo, Matheus. Então, o que eles avaliaram, né? Foi uma coorte retrospectiva. A intervenção que foi avaliada foi a taxa máxima de correção de sódio num período de 24 horas, né? E aí eles caracterizaram 3 categorias. Então, uma correção lenta, que ocorria em uma correção de menos de 8 MECs nessas primeiras 24 horas. Uma correção média, de 8 a 12 MECs corrigidos. Ou mais rápida, onde eu tinha uma correção maior que 12 MECs. Lembrando que nesse contexto, de pacientes com hiponatremia grave, que é uma concentração sérica do sódio abaixo de 120. E aí o desfecho primário avaliado foi mortalidade em 90 dias ou eventos neurológicos tardios, como a desmielinização osmótica, né? Paralisia e outros sintomas neurológicos mais graves. E aí, o que eles perceberam é que, em comparação com a correção mais lenta, tanto a correção média quanto a correção mais rápida foram associadas a um menor risco ajustado para o desfecho primário. Então, o risco de morte em 90 dias foi quase 3 vezes maior no grupo de correção lenta em comparação com o grupo de correção rápida. O que isso sugere para a gente? Que, apesar de todo esse respaldo fisiopatológico, em pacientes com hiponatremia grave, a correção mais rápida do sódio pode estar associada com melhores desfechos. E aí, nesse estudo, eles indicavam que os danos causados pela persistência, né, da encefalopatia hiponatrêmica, nesses casos de hiponatremia grave, pode superar o risco da síndrome de desmielinização osmótica. Interessante, Fernanda, assim, quando eu li esse estudo eu fiquei pensando algumas coisas que podem estar associadas, né, apesar de ter sido um estudo que passou por vários tipos eles descrevem, né, na análise metodológica, vários tipos de análise de sensibilidade, fez análise de confundidor pelo e-valor. A gente tem uma questão interessante que, será que esses pacientes têm pior prognóstico e quando eles têm hiponatremia pela doença de base ou pelo sódio por si só? E será que se eu consigo corrigir mais rápido e isso melhora o meu desfecho, será que é porque eu estou intervindo melhor na minha doença de base, ou será que é porque eu estou intervindo de forma mais rápida no meu sódio, sabe? Isso me gerou essa dúvida, e eu não sei se eu consigo ter, né, essa resposta com esse artigo apenas. Fato é que o nosso maior medo, né, o que é mais difundido, que é a síndrome de desmielinização osmótica, ela não é tão claramente associada, através desse estudo, e de outros que também existem, com a velocidade mais alta, mais rápida de correção. E aqui a gente tem taxas menos de 1% de ocorrência desse fenômeno, dessa complicação. Aí a gente vai, eu acho que até conversa com essa dúvida que me surgiu quando eu li esse estudo, a gente vai para um outro estudo, que é um estudo agora publicado também semana passada no New England Journal of Medicine Evidence, né, na revista Paila deles. E esse estudo também busca responder uma pergunta interessante que tem relação com isso que eu acabei de falar, que o artigo do Annals of Internal Medicine me gerou de dúvida, né? Que é, se esses distúrbios do sódio, principalmente a hiponatremia, que é o que a gente está falando, tem relação com o pior prognóstico, e eu tenho dúvida, né, se esse pior prognóstico está relacionado à doença de base que está causando, e aqui a gente está falando das doenças, principalmente aquelas classicamente que cursam com hipervolemia, e aquelas que
com euvolemia, que são as mais comuns, é que a gente está falando de doenças CIAD, que normalmente se correlacionam com patologias pulmonares, patologias cerebrais e disfunções orgânicas crônicas renal, cardíaca e hepática, que são doenças de prognóstico ruim, né? Normalmente quando o paciente está internado. Será que eu estou falando de um proxy para essas doenças ou eu estou falando do distúrbio em si causando um malefício? E aí o que esse estudo fez? Ele pegou esses pacientes que internavam por hiponatremia, e aqui não é diferente, foi uma hiponatremia menor do que 130, o corte era diferente naquele outro estudo que a gente acabou de mencionar, da 120, e observaram se, além do manejo da doença de base, a correção protocolar do sódio levava a melhores desfechos. Porque muito se fala que tal distúrbio está associado a pior prognóstico, mas a gente não tem a resposta se a correção desse distúrbio está relacionada a melhores desfechos. É o que a gente acabou de falar no episódio de hipercalcemia, né? Então a hipercalcemia, por si só, está relacionada a piores desfechos, mas tratar a hipercalcemia nem sempre vai fazer o paciente deixe de ter o desfecho óbvio, que normalmente relaciona-se com a doença oncológica já avançada. E aqui é a mesma coisa, né? E o que esse estudo mostrou pra gente, Fernanda? Quando as equipes do estudo tentaram objetivar uma correção de sódio sistemática em comparação com o tratamento controle. Então, Matheus, esse estudo que você está comentando, né, ele até tem um nome que é HIT, ele foi essa avaliação mesmo, foi um ensaio clínico, randomizado, controlado multicêntrico, foi realizado em 9 centros europeus, avaliando um total de 2.173 pacientes, como você comentou, com esse corte de sódio diferente do outro estudo, né, mas menor que 130. E aí foram divididos em 2 grupos, igual você comentou, um grupo onde eu tinha uma intervenção direcionada, um protocolo direcionado para correção do sódio, e um outro grupo onde eu fazia cuidados rotineiros associados às patologias de base. E aí o desfecho primário avaliado foi morte ou rehospitalização em 30 dias. O grupo que sofreu a intervenção, né, ou seja, aquele protocolo direcionado para a correção do sódio, ele alcançou maiores taxas de normalização do sódio, então 60,4% versus 46,2% do grupo controle, e uma maior mudança absoluta nos níveis de sódio. No entanto, essa alteração do sódio, né, essa correção desse distúrbio hidroeletrolítico, não representou uma diferença significativa no desfecho primário. Então, 20,5% dos pacientes no grupo de intervenção tiveram morte ou rehospitalização, comparado a 21,8% no grupo controle. Também não foram observados casos de síndrome de desmielinização osmótica, então os pacientes também não sofreram desfechos negativos relacionados a essa correção. Mas aí vem essa discussão que você traz, né? Que, trazendo às vezes para um exemplo mais prático, às vezes aquele paciente onde a hiponatremia ela é causada, por exemplo, por uma insuficiência cardíaca descompensada. Talvez eu tratar a patologia de base apenas, ou seja, compensar a insuficiência cardíaca do meu paciente e tratar a patologia de base associada a um protocolo de correção do sódio, no paciente onde eu faço a correção do sódio, eu vou ter a normalização desse distúrbio, mas isso não representa necessariamente um melhor desfecho para o meu paciente. Interessante, né? Só para o ouvinte entender melhor o que é esse protocolo, né? Porque talvez não tenha ficado muito claro o que foi essa intervenção para alguns de vocês. Foram protocolos estabelecidos com base na etiologia identificada pelo grupo da hiponatremia. Então, se o paciente tinha um diagnóstico de CIAD, eles faziam um sequenciamento de condutas. Então, a primeira conduta era restrição hídrica, a segunda conduta era B, C, D, e aí eles tinham um passo a passo de 5 itens para cada diagnóstico da hiponatremia para seguir e não serem inertes no tratamento, no manejo, né, desses pacientes com hiponatremia. E aí talvez esse tenha sido o alvo crítico desse artigo, né? Criticar a inércia terapêutica em distúrbios do sódio. E aí até uma das variáveis que mostra nas tabelas de diferença das abordagens do grupo controle e do grupo intervenção mostra que até 35% dos pacientes do grupo controle não receberam nenhum tipo de tratamento para hiponatremia. Tiveram menos correção de sódio, mas o desfecho não mudou, né? Então, gera dúvida, né? Assim, a gente não tem essa resposta ainda de fato do que tem levado esses pacientes a ter pior prognóstico. Sem dúvida, a doença de base é contribuinte. Talvez o distúrbio do sódio seja um marcador de gravidade dentro do distúrbio e não ele por si só na internação, né? E a gente vê que ele se associa a esse desfecho, mas a correção dele aparentemente não foi tão um diferencial, né? Ainda comentando sobre algumas coisas do estudo, né?
eu acho importante comentar que no grupo intervenção, aproximadamente um pouco mais de 10% dos pacientes designados pelo grupo intervenção não seguiram o protocolo, talvez tenha diluído um pouco o efeito da intervenção, e aí a gente pode estar perdendo poder aí de identificar a diferença. E os desfechos adversos, né, os eventos adversos, eles não tiveram uma metodologia de identificação tão precisa. Então, apesar de não ter tido nenhum, a identificação da síndrome de desmielinização osmótica às vezes estava colocado só como exame neurológico. Não precisava de imagem para comprovar e tudo mais, acabou que não teve também, né? Mas isso mostra um pouco de leniência na condução do estudo na hora de precisão diagnóstica. Certo? Fernanda, tem algum outro estudo que você acha relevante para a gente comentar antes de passar para o nosso passo a passo, a nossa sugestão de manejo do distúrbio do sódio? Certo. Um pouco parecido com esse estudo que a gente trouxe, né, do Annals of Internal Medicine, a gente tem o estudo do JAMA, de 2024. Foi uma revisão sistemática e meta-análise que avaliou 16 estudos de coorte. E aí, a avaliação foi parecida com aquele estudo que a gente comentou agora de 2026. Então, foi feita uma avaliação de pacientes que tinham pacientes internados com hiponatremia grave, avaliando a associação entre as taxas de correção, ou seja, que ele também coloca uma correção rápida, e aí muda um pouquinho só os valores, né? Então, uma correção rápida de 8 a 10 MECs em 24 horas, uma correção lenta, menor do que 8, ou de 6 a 10 MECs em 24 horas, e uma correção muito lenta, ou seja, menor do que 4 a 6 MECs em 24 horas. E aí o desfecho que ele avalia é a mortalidade hospitalar em 30 dias. E aí, no resultado, assim, a correção rápida foi associada significativamente a menos mortes hospitalares e menos mortes em 30 dias. E aí eles concluem, e além disso, a correção rápida diminuiu o tempo de permanência hospitalar e não houve associação estatisticamente significativa entre a correção rápida e o aumento de incidência, né, de risco de síndrome de desmielinização. Então aqui ele traz um resultado um pouco parecido com aquele primeiro estudo que a gente coloca. E aí, só para lembrar que a hiponatremia também, hiponatremia grave, menor do que 120. Legal, Fernanda. Então vamos partir para a nossa abordagem, nossa sugestão de abordagem da hiponatremia. Como é que você começa e conduz esse distúrbio? Certo. Então acho que antes da gente começar a corrigir, com base em tudo aquilo que a gente já comentou, a gente tem 3 primeiros passos, né? Então, primeira coisa, tentar determinar, a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas tentar determinar a duração da hiponatremia, então, dividir entre hiponatremia aguda, que seriam aquelas com uma instalação em menos de 48 horas, e hiponatremia crônica, que seriam aquelas com mais de 48 horas de duração. Pensando nos efeitos que isso pode ter, que a gente já comentou da parte de fisiopatologia. O segundo passo seria determinar o grau da hiponatremia, que é o que a gente comentou até desses cortes que esses estudos usam, né? Então, dividir entre hiponatremia leve, e aqui seria entre 130 e 134 mEq por litro, moderada, de 120 a 129, e hiponatremia grave, menor do que 120 mEq por litro, onde eu teoricamente teria complicações mais graves se ela não for tratada. E aí, por último, então, determinar a gravidade dos sintomas, né? Então, dividir meus pacientes se eles são assintomáticos, e aí a gente vai ver que grande parte dos nossos pacientes ou são assintomáticos ou têm sintomas tão inespecíficos, né? Que a gente acaba considerando, deixando passar, e a gente acaba inserindo eles nesses grupos. Pacientes com sintomas leves a moderados, e aí aqui, novamente, né, são sintomas muito inespecíficos. Cefaleia, astenia, náuseas, vômitos, distúrbios de marcha, alterações cognitivas, confusão. Isso geralmente vai acontecer naqueles pacientes com uma hiponatremia mais crônica, geralmente. E aí são sintomas, às vezes, de difícil percepção, tanto pelo paciente quanto pela equipe médica. E os sintomas mais graves, que esses são mais facilmente percebidos, né, e detectados na nossa prática clínica, que seriam sintomas neurológicos, como convulsão, coma, rebaixamento do nível de consciência. E aí, novamente, são mais comuns em pacientes com hiponatremia grave e com uma redução do sódio mais rápida, né? Então, em menos de 24 a 48 horas. Legal, Fernando. Então, definimos duração, grau da hiponatremia e gravidade dos sintomas, né? Com base nisso, a gente começa a tomar condutas. Como é que começa aí?
Isso. Então aqui a gente vai falar principalmente naquelas primeiras horas da identificação da hiponatremia, né? Então, vamos tentar sistematizar esse passo a passo então, né? E aqui a gente vai focar principalmente naquela abordagem no primeiro dia, ali nas primeiras horas de identificação desse distúrbio hidroeletrolítico. Então, a gente vai dividir os grupos em hiponatremia aguda e hiponatremia crônica. Naqueles pacientes onde eu tenho instalação da hiponatremia em menos de 48 horas, eu vou dividir em 2 grupos. Os pacientes assintomáticos e aqueles com sintomas mais graves. Nos pacientes assintomáticos, idealmente, acaba que pode até ser um estranhamento, né? Mas hoje em dia a gente tem uma indicação de realização de uma correção inicial com bolas de 50 ml da solução salina 3%, que é o que a gente chama de salina hipertônica. Isso para evitar que o sódio sérico diminua ainda mais e eu ter tempo de descobrir a causa da minha hiponatremia e evitar que meu paciente evolua com piora dos sintomas nas próximas horas. E aí aqui eu já vou falar, porque às vezes a gente fica na dúvida, uma coisa mais prática da prescrição, né? Como que eu vou prescrever a salina a 3%? Então, a gente tem disponível, geralmente, o soro fisiológico, que é o cloreto de sódio 0,9%, e a gente tem o cloreto de sódio a 20%. Para a gente ter essa concentração, né, da salina a 3%, a gente costuma fazer uma combinação de 445 ml do soro fisiológico com 55% do NaCl a 20%. Tá? Eu posso dobrar isso, fazer 890 com 110, vai dar na mesma coisa, certo? Legal, Fernanda. Só um comentário sobre o estudo que nós acabamos de comentar, esse do New England Evidence. Ele abordou pacientes com hiponatremia a mais de 48 horas. Né? Então, o desfecho que nós falamos, o desenho do estudo foi para pacientes com hiponatremia crônica, foram excluídos esses pacientes que você acabou de mencionar com hiponatremia aguda assintomática. Sintomáticos, né, aí acho que foge um pouco o escopo, porque o sintoma denota por si só a gravidade. Isso, perfeito, Matheus. E aí, naqueles pacientes, então, com hiponatremia aguda e sintomas mais graves, aí aqui não vou ter dúvida, né? Então, aqui a indicação é realização. Posso fazer um bolus da salina 3%, inicialmente de 100 ml. E aí, caso os sintomas persistam, eu ainda posso fazer mais 2 doses adicionais, totalizando 300 ml de salina hipertônica a 3% ao longo de 30 minutos. Isso até eu ter um sódio controle, determinar a causa da minha hiponatremia e tentar controlar os outros fatores que podem estar relacionados. Gente, só para não parecer que a Fernanda é muito soberba, quando ela fala para não ter dúvida, é na conduta, tá? Porque diagnóstico de hiponatremia dá dúvida. Às vezes o sintoma é pela hiponatremia, mas ela é um pouco soberba mesmo. O Matheus tá sendo muito injusto. Matheus. Então tá bom. Então passando para hiponatremia crônica. E aí aqui a gente vai diferenciar em alguns grupos, né? Então, aqueles pacientes onde eu tenho sintomas graves, que a gente já comentou, que são sintomas neurológicos, ou patologias intracranianas conhecidas, né? O que denotaria um maior risco de sintomas adversos relacionados ao sistema nervoso central. Então, aqueles pacientes com TCE, neurocirurgia recente, alguma neoplasia intracraniana, algum sangramento cerebral recente. Esses pacientes também vão ter uma indicação de uma correção um pouco mais agressiva. Então, a gente aqui vai fazer o bolo de 100 ml da solução salina 3%. E aí, seria a mesma orientação daqueles pacientes com hiponatremia aguda com sintomas graves. Posso repetir esse bolus 2 vezes nos primeiros 30 minutos até totalizar 300 ml de salina hipertônica. Pacientes assintomáticos ou com sintomas leves a moderados, eu vou dividir com base no grau da hiponatremia, né? Então, aqueles pacientes que têm cefaleia, fadiga, náuseas, vômitos, confusão. E aí que eu nem vou falar que é para não ter dúvida, que é que vai dar mais dúvida ainda. Não vou ser soberba. Aqui eu vou ter muita dúvida, na verdade, se os sintomas são ou não causados pela hiponatremia, né? Mas nesses pacientes eu vou dividir, então, em hiponatremia grave ou hiponatremia moderada. Nos casos de pacientes com hiponatremia moderada, geralmente, eu consigo, sem reposição, sem correção, eu consigo tentar, e aí, novamente, né, não vou ser soberba, identificar a etiologia e corrigir. Então, suspensão de medicamentos, algum processo infeccioso que pode estar associado, correção das comorbidades, né, que a gente comentou, como as grandes insuficiências, né, cardíaca, renal, hepática. Tentar reverter a hiponatremia com base nessa abordagem da causa base, sem um protocolo de correção. E aí, nesses pacientes
que eu tenho sintomas leves, moderados ou assintomáticos, mais uma hiponatremia mais grave, ou seja, menor do que 120 mg por litro, aqui, conforme a gente já comentou, também teria indicação de reposição no meu protocolo de intervenção. E aí aqui o que é indicado, né, a gente tem vários protocolos para isso, seria uma infusão contínua a 0,25 ml quilo-hora da solução salina 3%. Geralmente, isso que a gente está falando aqui, Matheus, são das primeiras horas ali, as primeiras 6, 4 horas de correção do sódio, né? Claro que aqui eu vou fazer controles, vou acompanhar como vai ser a evolução, né, desse distúrbio hidroeletrolítico e, enquanto isso, pesquisando as outras causas para estabelecer a correção. Então, acho que é interessante também a gente falar, né, principalmente nos casos de hiponatremia grave ou nesses pacientes com sintomas importantes, onde eu estou fazendo um protocolo de correção mais agressiva. Inicialmente, a gente faz o acompanhamento do sódio a cada hora, né? Então, idealmente, a gente sabe que nem sempre isso é disponível em todo tipo de serviço que a gente está trabalhando. Na maioria dos serviços a gente não consegue, mas o ideal seria que eu fizesse uma dosagem a cada 1 hora do sódio. Nos casos onde eu tenho sintomas leves a moderados, onde eu não estou fazendo um protocolo de correção mais agressivo, inicialmente, nas primeiras 24 horas, a gente faz uma avaliação a cada 4 horas e aí depois eu vou espaçando conforme a evolução do meu paciente. Legal, Fernanda. E nos casos agudos, né, a gente faz o bolus, mede, e aí a gente vai acompanhando a melhora do paciente, né? Existem alguns estudos que mostram quando o paciente tem apresentação aguda com sintomas, se a gente corrige de 2 a 4 mg, ele já começa a ter resposta clínica, né? Então, por isso que é importante a gente intervir rápido e ficar fazendo as aferições conforme a gente vai prescrevendo, manejando o paciente. E principalmente essa questão que você comenta, né? De ficar ali perto do paciente. Que às vezes a gente vai, prescreve um bolos, vai fazer outras coisas, vai reavaliar o paciente daqui sei lá quanto tempo, vai checar o sódio que foi coletado há 2 horas, daqui 4 horas. E aí isso pode prejudicar a nossa avaliação clínica, né? Da resposta ao tratamento e pode prejudicar o paciente nesse processo. Legal, Fernanda. Então, acho que a gente fez uma abordagem interessante aí a respeito do que a evidência diz, do que a fisiopatologia diz a respeito dos distúrbios do sódio. Interessante aqui que o mecanismo, tanto de fisiopatológico quanto de tratamento, e as evidências são diferentes do ponto de vista do agudo e do crônico, né? Quando a gente fala do agudo, a gente tem uma associação maior com os sintomas e os sintomas graves, e aí a gente vai intervir de forma rápida, tentando reverter isso, né? E aí nos casos crônicos, a gente tem grandes diagnósticos associados, grandes grupos, né, de diagnósticos associados. A gente sabe que isso leva, esse distúrbio está associado a pior prognóstico, mas existe dúvida se é o distúrbio por si só ou se são os diagnósticos por trás do distúrbio. E aparentemente, talvez a correção do distúrbio por si só, né, não seja um grande modificador nos desfechos desses pacientes. Acho que a gente ainda precisa continuar estudando sódio sempre, construindo, né? E construindo conhecimento. Acho que esses estudos eles não mudam tanto nossas condutas, mas são um tijolinho a mais na construção do nosso conhecimento para entender os distúrbios do sódio. E por fim, a gente traz para vocês aí uma abordagem tanto dos distúrbios agudos quanto crônicos, sempre tendo esses números em mente, que velocidade de correção, soro a 3%, e esperamos que tenha sido útil para você que está ouvindo aí até agora. Muito obrigado pela presença nesse podcast. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, Matheus.